Assim diz a santa e bendita palavra do Senhor. Ora, o homem carnal não entende as coisas do Espírito, porque para ele tudo isso não passa de loucura. E não pode entender o que está acontecendo à sua volta, porque tudo que acontece à sua volta não faz parte do entendimento dele, não faz parte do discernimento dele. O que eu quero trazer para mim e para a sua vida hoje é uma realidade cada vez mais vivida, mesmo que não compreendida, de que nós estamos em guerras e não percebemos. Nós escolhemos a vida e damos alguns nomes à vida que levamos, por acaso aconteceu isso. Coincidentemente aconteceu aquilo. Inesperadamente veio isso. Então hoje vivo isso por causa disso, por causa daquilo, e nós vamos nos desviando, usando atalhos, porque na verdade não estamos conseguindo entender os sinais que estão piscando diante dos nossos olhos. Toda a sinalização está cada dia mais clara. Aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos para ver, está conseguindo discernir os tempos e as estações, o que está vindo sobre a terra e o que a terra está se tornando. Aquele que está em sintonia com o Criador, está conseguindo experimentar do livro profético das revelações em tempo real. Aquele que está sintonizado com a Bíblia, acredite ou não, ele está cada dia mais preocupado e não é consigo mesmo, é com os outros, porque ele vê que os outros estão como nos dias de Noé, eles estão inobserváveis, são dias de curtição, de festa, de glamour, de casamentos, de fazer planos, de pensar que a vida vai ser um para sempre aqui, e a Bíblia diz assim, e veio o dilúvio, e eles não perceberam, e todo mundo pereceu. Nós estamos vivendo os dias onde a percepção, onde os homens estão sendo cegados, onde nós estamos com um véu posto diante dos olhos, e não estamos conseguindo ver as revelações se tornando profecias cumpridas, ou se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Estamos vivendo em guerras e nós não percebemos. Na Ilíade de Homero, tem ele escreveu sobre a Guerra de Troia. O filme que se tornou longa-metragem de Hollywood, Troia e tudo mais, ele surgiu da história de um escritor grego, há muitos anos atrás, onde ele anunciou a Guerra de Troia. Então lá, para quem conhece, diz que um jovem, assim, promissor, de um reino promissor, chamado Paris, ele visita Esparta, um dos reinos da Grécia antiga, e ele olha para uma mulher chamada Helena. Helena era esposa de um rei de Troia, chamado Menelau. O cara era muito bom, muito forte, muito direto, um guerreiro, mas aquele rapaz olha para ela e vê uma beleza descomunal. Ele fica impressionado, mas ela era casada, então ele rapta ela. Leva para Troia, e o rei fica tão enfurecido que ele arregimenta 1000 navios de guerra, de combate, e parte para a destruição de Troia. Ou você devolve minha mulher, ou nós vamos aniquilar Troia. Troia tinha um príncipe chamado Heitor, que era um guerreiro promissor, e dizia, segundo os escritos gregos, que ele era uma pessoa do bem, e que era
provavelmente seria o maior governante da Grécia. Só que Esparta e todos os povos que lá naquele tempo eram os Zaqueus ou os Aqueleus, que formavam toda a Grécia Antiga, tinha um outro guerreiro que era chamado Deus da Guerra, Aquiles, que era invencível nas batalhas. Então, começa a guerra, e Troia tinha uma coisa fantástica: os muros da cidade eram poderosos, as defesas de Troia eram poderosas. Então, depois de milhares de pessoas mortas, houve um homem que teve uma ideia fantástica. Ele disse o seguinte, um guerreiro: nós perdemos muitos homens e não vamos vencer essa defesa. Vamos fazer de conta que perdemos a guerra, que desistimos da guerra, desistimos de Helena. Vamos deixar um sinal de paz, um presente de paz para Troia. Vamos afastar os navios, todos os 1000 navios da costa. Eles vão pensar que nós vamos embora, e então nós vamos dar a volta, e vamos dar a Troia um presente. Vamos fazer um enorme cavalo, e dentro desse cavalo, quase 1000 homens, centenas dos nossos guerreiros lá dentro. Então nós daremos esse presente para Troia, declarando que Troia venceu a guerra, e nós desistimos, e como sinal de paz, deixamos um presente para Troia. O que aconteceu foi que deram um sinal, recuaram, foram embora, os troianos viram o presente, receberam a oferta e levaram o cavalo para dentro de Troia. Fala assim comigo: sem resistência alguma. Achando que tinham ganho um presente, achando que tinham conquistado a vitória, eles levaram um cavalo para dentro de Troia. E diz a história, isso aconteceu nos anos 1300 a 1200 antes de Cristo, e essa guerra durou 10 anos. 10 anos eles não conseguiram destruir Troia. E diz a história que quando eles levam o cavalo para dentro e vê os navios todos indo embora, eles começam a fazer uma festa. A cidade toda fica em volta do cavalo, dentro de Troia, e eles festejam. Lá acontece um bacanal, uma orgia, a cidade inteira se embebeda. Todos, a uma só, adoram os seus deuses, e eles caem extasiados, e caem cansados de tanto comemorar e com sono. Isso foi a noite toda. Ao amanhecer, todos os homens estavam dentro do cavalo. Ouviu-se um silêncio absoluto na cidade. Eles abriram as portas que haviam debaixo do cavalo, e centenas de soldados entraram e invadiram Troia, em silêncio, foram matando todos os habitantes, todos os guerreiros, abriram os portões, todos os que já estavam preparados, que deram a volta essa noite toda, eles trabalharam enquanto o povo festejava. Eles fizeram o mapa da entrada de Troia e ficaram escondidos, e correram, e andaram, e marcharam a noite toda, enquanto Troia brincava, curtia e dormia. Os portões foram abertos, então aquela invasão inimiga tomou conta de Troia. Então descobriu-se que o melhor presente que o inimigo pode dar a alguém é a sua destruição. Troia foi tomada e nenhum homem sobreviveu. O que eu quero lhe dizer é que nós estamos parecendo Troia.
Temos um Deus sobrenaturalmente presente. Temos um exército de anjos à nossa volta e todo o tempo, Salmo 37 diz isso, que o anjo dele, ele habita, ele está conosco, ele nos protege, ele acampa-se ao nosso redor. Temos as defesas do céu e nos achamos que nunca nada vai acontecer conosco. Nós esperamos sempre que alguém do vizinho sofra, a outra casa alguém morre, alguém está perdendo o emprego lá, alguém foi acometido de um problema sério lá, uma enchente destruiu só a casa do outro, enfim, nós nos eximimos de passar qualquer coisa, então nós baixamos guarda, nós descansamos, nós nos tranquilizamos, nós comemoramos e não percebemos que o inimigo entrou. E não percebemos o que está acontecendo à nossa volta, e não percebemos que nós somos envolvidos pelo inimigo, e não percebemos que as ideias estão me mudando, me tornando outra pessoa, estão entrando tão sorrateiramente dentro de mim, e eu não percebo o que está acontecendo. Então, de repente, o Deus da guerra, que foi morto com uma flechada no calcanhar, descobriu-se que ele era invencível. Se alguém atirasse no peito, se alguém atirasse na coxa, se alguém atirasse nos braços, em algum lugar, mas ninguém imaginava que o ponto fraco de Aquiles era o calcanhar, era o único lugar desprotegido, e foi ali que ele morreu. E a exemplo dele, tomando isso como alusão, nós também não percebemos que o inimigo entra nas nossas vidas pela nossa fraqueza. Ele oferece um presente, e esse presente a gente agarra e acha que está por cima, e que consegue dominar, e consegue vencer, e consegue trazer esse presente para dentro do nosso coração, sem que nada aconteça. E nós não sabemos que é uma seta inflamada do maligno. Essa seta inflamada é uma seta envenenada. Ela não só fere, ela mata. Ela é envenenada, tem a ponta com veneno. E ela injeta o seu veneno. E o veneno corre pelas veias, pelas artérias e toma-nos por dentro. Por isso que a Bíblia diz: o homem espiritual discerne bem tudo. Ele sabe o que está acontecendo, ele não está alheio, ele não está voando por aí, ele sabe que tem uma guerra acontecendo, ele sabe que o inimigo não está calado, o inimigo está quieto, à espreita, porque ele está entrando nas defesas das nossas vidas. O que eu vejo da palavra do Senhor é que existem vários pontos discutíveis que nós não estamos levando em conta. Primeiro, que a nossa própria fraqueza, onde nós deixamos o inimigo entrar, e quando acordamos, ele já está dentro. Você pode perguntar para pessoas que começaram com você e hoje pararam no meio do caminho, e você vai dizer: olha, eu parei por causa disso, por causa dele, por causa dela, eu parei porque eu caí, eu parei porque a igreja falou isso, eu parei porque a igreja fez aquilo, eu parei porque o pastor não foi atrás, e cada um tem a sua fraqueza, tem ali uma saída virtual, para não dizer: eu não consigo voltar porque o inimigo entrou quando eu abri as portas das minhas defesas. Nós começamos a fazer isso, são pontos discutíveis, e eu entendo que existe uma força sobrenatural trabalhando nos bastidores de nossas vidas. Se nós formos para Daniel capítulo 10, dos versos 12, fala de uma guerra espiritual acontecendo, diante dos olhos de todos, só Daniel viu. Olha o que diz o texto: então me disse o anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas orações,
é que eu vim. Pois bem, o anjo veio, mas olha o que acontece. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, fala comigo, 21 dias. O que você acha que um anjo está descendo, trazendo uma mensagem, e há uma resistência de 21 dias? O que você acha que é isso? Fala, guerra. Diga, luta. Isso é embate. 21 dias ele não conseguia passar para trazer a mensagem a Daniel. Por que ele não conseguia passar? Porque essa palavra que foi dada a Daniel está atravessando os séculos, chegou até os nossos dias e vai até a volta de Jesus. É uma palavra profética. Então o inferno todo se arregimentou e começou uma batalha, não deixa ele levar a mensagem. E a Bíblia diz, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Veio reforço do céu, guerra espiritual. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Aqui está delineado uma guerra espiritual. Aqui está declarado que a guerra acontece, os bastidores dessa guerra é no mundo espiritual. A coisa está pegando para que você, de repente, que não entende, fala, foi coincidência. Outro diz, puxa, eu dei azar. Logo na minha hora apareceu um carro e bateu. Puxa, olha, foi assim. Não, e nós começamos a dar outros nomes, mas naquele livro um livro que vocês já leram, Este Mundo Tenebroso, eu tenho 1 e o 2, lá está dito, ele simplifica muito a guerra espiritual quando ele diz assim, o povo quando orava, o anjo tinha força, tinha mais força e mais poder e vencia. O povo quando parava de orar, os anjos recuavam porque não tinha poder, não tinha força. Eu não sei se essa é a única forma, eu não sei, mas existe uma verdade premente nisso tudo, que os ares do nosso universo espiritual, existe uma disputa mortal pela minha e pela sua vida. Eu sei que você e eu talvez não entendamos muita coisa, mas eu experimentei alguns sobrenaturais e descobri coisas espantosas no mundo espiritual que eu nunca imaginava se eu não conhecesse as Escrituras. Quando eu ainda era iniciante no futebol profissional, eu estava no 15 de Jaú, e na concentração, deitado, eu tinha meu livro de cabeceira, era a Bíblia, eu estava começando a minha vida profissional, deitado assim, braços cruzados, olhos fechados, eu senti subindo alguma coisa pelo meu pé, e foi subindo, e subia, e por onde passava, parecia que meus músculos, nervos não respondiam mais, eu ficava paralisado. Vinha até a garganta, até o pescoço, me sufocando, e eu não tinha forças para nada, paralisado. E eu me lembro nitidamente, uma noite fria, uma noite que o vento batia nas janelas de vidro, o vento uivava, e eu estava ali num embate sozinho, e eu não conseguia falar, eu soltei, gemendo o nome de Jesus, aquilo do jeito que veio, começou a descer, voltar, e meu corpo voltou ao normal. E eu me levantei rapidamente, acendi a luz, procurei, estava sozinho no lugar, um medo terrível. Eu abri a janela, apontei para a janela, abri a janela de vidro, o vento entrou, e eu falei assim, Satanás, a Bíblia diz que você é ladrão e salteador, você não vai sair daqui pela porta. E eu apontei para a janela e eu disse assim, saia daqui agora no nome de Jesus, e você sai por onde você tem é ordenado sair, você é ladrão, saia pela janela e não pela porta. E eu fiquei bem na janela assim, e eu me lembro como se fosse hoje, meu braço inteiro, os cabelos arrepiaram, um vento passou, e eu fechei a janela. Isso existe? Sim, eu experimentei. Mas não foi só isso, eu não sei até onde esses seres podem interferir na vida humana.
Mas eu fui buscar na Bíblia algumas coisas que podem estar acontecendo no curso das nossas vidas. Eu sei que eu vivi algumas batalhas metafísicas no plano físico que me impressionaram. Por exemplo, eu fui contratado por um clube, uma vez em Maringá, para disputar um campeonato brasileiro. E eu cheguei naquela concentração. No segundo dia eu fiz um culto, eu fiz uma reunião como essa. Eu coloquei todo mundo dentro de um quarto, os que estavam preparados para o jogo no dia seguinte, e falei-lhes de Jesus. E todo mundo foi para o meu quarto. Eu falando da Bíblia e tudo mais, de repente eu fui orar. Tinha do meu lado um jovem que era da equipe de base. Ele estava há 1 ano sem jogar por um problema no joelho. Eu não sabia o que era aquilo, nem conhecia ele, fiquei conhecendo há 2 dias. 2 dias eu conheci todo mundo. E eu me lembro que quando eu peguei na mão dele e comecei a orar, manifestou o diabo nele. Ele começou a pular que nem um cabrito. De repente, eu tinha pouca experiência em guerra espiritual, mas eu o repreendi, ele caiu no chão, ficou se debatendo, e o cheiro que saía dele, ele babava muito, virou os olhos, virou a boca, e ele não parava de babar, e o lugar foi tomado por um cheiro de estrume, e ele relinchava igual cavalo. Então, vou omitir o nome dele só por respeito, para que ninguém que assista isso identifique e fale, olha lá, estou falando de você. Naquele momento nós colocamos todas as pessoas para segurar, cada 2 segurou um braço, o outro perna, e ele ficava se batendo, essa parte dele no chão, e se machucando muito, e ele regalava os olhos e dizia assim para mim, eu vou te matar. Então, nós começamos o que eu disse da guerra espiritual, é que eu não sabia, mas eu vivi isso. Não estou contando algo que eu não vivi. Então eu comecei a falar, quem é você? E ele começou a responder com uma voz alterada. Por que você está aqui? Então ele disse, ele é meu. Você é um intruso aqui. Você não deveria estar aqui. Eu vou matar você, eu odeio você, eu conheço você. Vou acabar com você. Então eu disse, por que você está nele? E na boca dele ele dizia, ele foi consagrado a mim desde pequeno, desde bebê. Faz 17 anos que ele é meu. E quando ele completar 18 anos, eu vou buscar a vida dele. Você não tem autoridade sobre mim. Você não pode me tirar daqui, porque ele foi consagrado a mim. Então, eu falava, ele desmaiava, depois voltava possesso, desmaiava, e a guerra estava travada ali. De repente eu chamei o nome dele, e eu falei, fulano, venha, em nome de Jesus, venha aqui agora, eu quero falar com você agora. Então, do nada, ele deu um suspiro, extasiante assim, bem profundo, e ele começou a falar, eu disse, receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele começou a confessar, e quando ele estava confessando, a garganta dele travou, voltou de novo, o rosto virou, todo o olho virou, e ele foi tomado de uma guerra como alguém engasgando, e a gente não sabia o que fazer, e não sabia o que estava acontecendo. De repente eu chamo ele de novo, fulano, volta em nome de Jesus, e ele voltou, diz que Jesus Cristo é o seu Senhor, e que você renuncia tudo que foi feito na sua vida, e ele foi repetindo comigo, e de repente, pá, desmaiou. Aí ele voltou, e eu chamei e falei, você conhece tal pessoa? Ele disse, você conhece minha avó? Não. Você conhece? Conheço. O que ela faz? Minha avó é mãe de santo. E ela cuidou de mim desde bebê e me deu um guia para me ajudar no futebol. Eu disse, quando você faz 18 anos? Ele disse, amanhã. Isso é guerra espiritual.
Deus me colocou na vida dele um dia antes de completar 18 anos para libertá-lo. E quando ele foi liberto, teve algo que me chamou a atenção, eu nunca mais esqueci. Ele pegava a minha Bíblia, beijava, era noite isso. Ele saiu da concentração, nós tínhamos um campo de treinamento bem na frente. Ele saía correndo com a minha Bíblia, deu a volta toda no campo e vinha falando assim: eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu quero essa paz, eu quero essa vida, eu não quero mais viver como eu vivia. E então ele parou diante de mim e disse: sabe, eu ouvia você falar com o bicho que estava dentro de mim, mas ele me amarrou dentro da minha mente, eu estava amarrado lá e amordaçado. Eu só consegui falar quando você com autoridade me chamou. Quando você me chamou, ele foi obrigado a me soltar. Eu fui liberto, as cadeias caíram, as correntes caíram. Então eu voltei para o meu corpo, mas eu estava amarrado dentro da minha mente. Eu não entendi aquilo. Como alguém pode estar amarrado dentro da mente e um outro ser tomando-o por completo? E eu fiquei impressionado. Essa é a guerra espiritual. A Bíblia está dizendo aqui que Daniel, 21 dias, orou e o anjo guerreou para que pudesse trazer a ele a resposta de Deus, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo esse tempo perigosíssimo. Um dia a Sara e o Binho, que foram fazer missões em Angola, me contaram que eles estavam orando à noite, as crianças orando, e de repente eles iam dormir e passos abaixavam a telha de zinco. Os passos eram como uma pessoa andando em cima do telhado, e corria em cima do telhado, e todas as crianças estavam acostumadas já com isso. Elas acostumadas porque lá existem os feiticeiros, os bruxos, e diz que eles se teletransportam para destruir a vida das pessoas, e lá é comum esse sobrenatural acontecer assim, como se fossem pessoas físicas. É comum a materialização. Aqui nós não temos essa profundidade de experiências espirituais. Nós não temos isso, de repente assim, uma ação espiritual no plano físico. Mas a guerra está acontecendo. A Bíblia diz, põe em Daniel 10, 13. Aí diz assim: mas o príncipe veio, resistiu, não é esse, mais um. Eu acho que agora eu vim para você fazer entender, essa é a missão. Eu acho que é no 21, vê se é no 21. Eu não lembro direito. Mas eu te declararei o que está expresso ou escrito na escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. Coloca no 20, por favor. Olha agora. Nós falamos que tinha o príncipe da Pérsia, certo? A guerra foi contra um tipo de principado, demônios, da Pérsia. Agora, veja só como ele termina. E ele diz: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei agora a pelejar contra o príncipe dos persas. Ele passou o bloqueio. E saindo eu, eis que virá o príncipe, outro principado. A guerra espiritual está acontecendo e nós não estamos percebendo. Você sabe como que se destrói um povo? Não é com armas, não é com destruição. Você destrói um povo mudando-lhe os pensamentos. Quando alguém na história toda quiser acabar com uma cultura, você destrói princípios e aquilo que ele tem, ou que ela tem de Deus dentro dele. Quando você conseguir destruir isso, você destrói por completo uma nação. Vamos ver com Jesus se acontecia isso, se realmente
o nosso inimigo tem poder na guerra espiritual para fazer alguma coisa. Em Mateus 4, na famosa tentação de Jesus, o texto ele abre o entendimento para uma manifestação, uma movimentação e uma possibilidade de guerra espiritual que ninguém vê no texto. Ele passa batido por isso. Mas quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, ele vai para ser tentado. E no verso 3, depois de 40 dias e 40 noites, olha o que diz. Então o tentador, se aproximando, lhe disse. Gente, o tentador é carne ou é espírito? Então ele se aproxima, se materializa e fala. O seu inimigo, o meu inimigo na guerra, ele tem muitas artimanhas, muitas camuflagens, ele tem truques, e ele sabe como guerrear. A Bíblia diz que ele se aproxima de Jesus, se mostra e fala com ele. Para a Bíblia dizer que era o tentador, é porque ele foi identificado. E aí ele diz assim: manda que estas pedras se transformem em pães. O diabo é espírito, Jesus é o filho do homem. Então, Jesus veio em carne, e depois ele dá o primeiro golpe no mundo espiritual. Manda que essas pedras se transformem em pães, ou seja, poder de modificar ou de mudar uma coisa para outra. O mundo espiritual tem o poder de fisicamente, diante dos nossos olhos, modificar uma coisa para outra. Jesus se desfaz, se desvencilha disso, e depois vem a terceira etapa. O poder de desafiar a morte no plano físico, usando a interferência espiritual dos anjos. Aí ele pega Jesus, leva Jesus para um alto monte e fala assim: se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito que seus anjos vão cuidar de ti e tal. Olha o poder de interferir no mundo espiritual dos anjos, ou seja, você altera o normal, o sobrenatural entra no mundo natural, porque o anjo, que é espírito, vai interferir na morte física. Significa que o espírito pode interferir na vida de alguém, do jeito que ele falou que o anjo sustentaria Jesus, também é porque no mundo espiritual, o espírito pode matar alguém no plano físico. Mas aqui ainda continua o entendimento. Se o mundo pode interagir, alterar, mudar o que fazemos, o verso 8 diz que o diabo leva ele para um monte muito alto, e ali, imagina comigo aqui, se for na linguagem da guerra, como é que o diabo levou ele? Levou de camelo, sim ou não? Sim ou não? Levou de burrico, sim ou não? Levou de carro, sim ou não? Levou de avião, sim ou não? Levou de helicóptero, sim ou não? Como é que ele levou? Como é que ele fez? Porque a Bíblia diz que não foi Jesus que pegou o diabo e levou. A Bíblia diz que foi o diabo que levou. Essa observação. É o diabo quem leva. Ele teletransportou, ele foi voando, ele se transportou, ele desapareceu e apareceu, ele desaparece daqui e aparece ali. Olha os passos da guerra espiritual. Veja o meu e o seu inimigo, o poder que ele tem. Estamos falando que o texto diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto. Não carregou Jesus, nem foram andando. E o texto narra que ele mostra, ele abre uma parte da história para mostrar, olha aqui os reinos desse mundo. Veja o telão aqui, ó. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que o diabo é capaz de se transformar até mesmo em anjo de luz. Estamos no meio de uma guerra e não estamos percebendo.
Tem um ex-bruxo que deu um testemunho que disse assim, ele conta que os demônios, quando invocados na vida dele, ele teve um pacto com o maioral dos demônios, onde ele comeu a própria filha. Ele matou e comeu, ainda bebeu a própria filha, para ganhar poder espiritual. E ele conta que quando as pessoas vinham até ele, ele invocava esses demônios, e os demônios vinham e o fazia levitar. Ele passeava por todo esse recinto, deitado, levitando. Isso ele contou na sala, na cozinha da casa da minha mãe. Na cozinha que nós estávamos almoçando. Ele levitava. E todo mundo olhava para ele e dizia, esse homem é muito poderoso. E ele disse, eu tinha o pacto com os demônios. A palavra do Senhor diz que nós temos que descobrir os estágios da nossa guerra. Quando você olha Jó, o capítulo 1 de Jó, você vai descobrir que Satanás se apresenta ali, tem um homem da terra de Uz, que era Jó, mas olha como ele era, íntegro, reto, temente, que serve a Deus e se desvia do mal, amém? Fala assim, cara de Deus, esse era de Deus mesmo. E a Bíblia nos diz, no verso 6, que ele chega diante de Deus, se apresenta junto com os anjos, e Deus fala assim, você viu porventura o meu servo Jó? Não tem ninguém na terra igual a ele. Olha o que ele fala para Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor, porventura Jó teme a Deus em vão? Aí ele diz assim, acaso não o cercastes de todos os lados, não o protegeste de todos os lados, onde ele é abençoado ao entrar e ao sair. Olha os estágios da guerra, presta atenção, aqui, as palavras do inimigo estão dizendo o que acontece no mundo que nós não vemos. Acaso, igreja Cristo salva, sabe por que eu ainda não tirei a sua vida, Lu? Sabe ainda por que eu não te levei para o túmulo, João? Sabe por que eu ainda não destruí você por completo, Tati? Sabe por que eu ainda não expus você à vergonha, Roque? Sabe por que eu ainda não acabei com você? Porque a sua casa e tudo quanto você tem está cercado, guardado, protegido por um exército mais poderoso do que o meu, por uma força mais poderosa do que a minha, porque a sua vida é tão fácil para te destruir, mas você tem uma proteção tão grande, tão poderosa, que mesmo afastado de Deus, eu não consigo te destruir, porque um dia você disse sim a Ele, um dia você pertenceu a Ele, e Ele não desiste de você, e eu não consigo acabar com você. Satanás quem contou isso para nós. Olha o que ele fala, tu não o abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra, agora faça uma coisa, estende porém a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que ele vai blasfemar de ti na cara, em rosto, toca nele. Você sabe o que é que Deus fala? O que o diabo pede para Deus é impossível. Olha o que o diabo fala, entra aqui no espírito da sabedoria do texto, ele fala assim, estende a mão, tu o guardas, tu o proteges, ele é seu, os anjos poderosos dos céus estão à volta dele, eu não consigo entrar, se eu vou para lá parece uma sebe de espinhos, eu me machuco todo, eu não consigo acabar com ele, agora faz uma coisa, toca nele.
Impossível o que ele pediu, impossível o que ele exigiu, impossível o que ele proferiu, porque em Deus não há mal. Deus não precisa me testar, Deus não precisa te testar, Ele me conhece por dentro e por fora. Salmo 139 diz que o meu corpo era um embrião ainda informe, e Ele me deu forma, Ele me conheceu. Estende a sua mão. Impossível, porque o Salmo 119, 68 diz que Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Você desviado, você que não sabe o que está acontecendo com a sua vida, e nem porque ainda você é abençoado mesmo longe do Senhor, o Salmo 119, 68 te responde, porque Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. É por isso que você ainda respira, é por isso que você ainda ganha alguma coisa, é por isso que você ainda consegue prosperar, porque Ele é bom. Tiago 1,13 diz assim: ninguém sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e Deus não pode, louvado seja Deus, ser tentado pelo mal. Satanás não pode dizer a ele para fazer o mal, porque em Deus não há mal. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e pasme, a Bíblia diz, em quem não há mudança. Ele não pensa em mudar, ele não pode mudar, ele não pode alterar a sua natureza. Ele é bom, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ele nem tem dúvida se te ama ou não. Agora você abandonou ele, ele não te ama mais. Um dia ele te amou porque você veio, agora não te ama mais porque você se desviou, porque você caiu, porque você pecou, porque você está sujo, porque a igreja não vê você com bons olhos, então ele também não vê, porque os irmãos acham que você é a pior espécie, então ele também acha. Não, a Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Se um dia Deus amou você de um jeito, quando você estava com ele, ele continua te amando agora você longe dele. Ele é Deus, ele não é homem, ele não mente nos seus sentimentos, ele é Deus, ele jamais deixou de te amar, jamais vai deixar de te amar, porque tudo que é bom vem dele, está nele, é dele. Ele não desistiu de você. Você que está longe dos caminhos dele, descubra, nada do que você faça fará Deus te amar mais, e nada do que você deixe de fazer fará Deus te amar menos do que ele já te ama. O amor dele é perfeito, é completo, e o que o diabo pediu é impossível de atender, porque nele não há mal. Ele não vai tocar em Jó, muito pelo contrário. A Bíblia diz no verso 12 que ele dá autorização, porque Deus não pode fazer. O verso 12 ele diz assim: está liberado, tudo quanto ele tem está nas tuas mãos, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás sai da presença do Senhor. Agora, quer ver o que ele pode fazer? Você precisa discernir o seu adversário, porque o meu Deus, o seu Deus é bom todo o tempo Deus é bom. Amém, gente? A Bíblia diz em Jó 1, 14 e 15, que ele incita pessoas a roubar a casa de Jó. Olha lá, os bois lavravam, as jumentas passeavam junto a eles, e de repente, olha lá, de repente, a gente pensa que é coincidência, não sabe como. Olha lá o inimigo trabalhando nas escuras. Deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos, só eu escapei. O que o inimigo pode fazer? Levantar pessoas contra você, para roubar você, para tirar seus bens. O verso 16 diz outro poder que está nas mãos do nosso inimigo. Se você olhar, a Bíblia está cheia do mundo espiritual, agindo no mundo físico, é só ter entendimento. Quando você ler a Bíblia na revelação da sabedoria de Deus, ela vai te, de acordo com a sua capacidade de entendimento, Deus vai abrindo os olhos do nosso entendimento.
Ainda esse falava quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Diga-me, foi de Deus, sim ou não? Quem saiu para destruir Jó? E olha o texto aqui: fogo de Deus caiu do céu. O diabo fez o povo todo pensar que foi. O diabo fez Jó pensar que foi. Quando vocês perderam entes queridos, todo velório que eu vou, eu recebo sempre esta palavra: ele era uma pessoa muito boa, ele não merecia isso, porque era assim, olha, era um exemplo, era gostoso estar com ele, mas fazer o que? Deus quis levar. Olha, eu não sei, e aí vem os pastores, que eu fico doente quando eu fico ouvindo, e eles falam bem da pessoa que foi embora, mas eles terminam com a frase: mas fazer o quê? Esta foi a vontade de Deus, porque chegou a sua hora. Sabe, eu tenho vontade de pegar a Bíblia, fazer todo mundo parar no velório, e tirar esse peso que colocam em Deus, essa culpa que colocam em Deus. O inimigo fez isso. Eu vou trazer para vocês um estudo super completo, não o melhor do mundo, mas eu garanto que vai ser bom, sobre a morte, sobre os nossos dias, sobre cumprir os dias determinados para nós, sobre morrer antes do tempo, quando a vida de alguém é cortada na terra. Então vamos entender que não é a vontade de Deus a morte de ninguém. Deus não matou ninguém, Deus recebe quem morre. É diferente. Mas a Bíblia continua dizendo que fogo do céu, ou seja, poder sobre os elementos da natureza. O inimigo tem poder sobre os elementos da natureza, sim. O livro de Apocalipse diz que o anticristo, quando ele se manifestar, ele vai fazer descer fogo do céu. Ele vai fazer milagres extraordinários, ele vai fazer a imagem falar, a imagem dele que ele vai construir, vai abrir a boca e vai emitir som. Espírito de engano. Uma vez um pastor me trouxe uma pessoa, lá na igreja aqui embaixo, ele me trouxe uma pessoa que era lá do Oriente, da Arábia para aquele lado, e ela veio comigo, começou a falar a minha vida. Naquela época eu estava em crise no meu casamento, e ela começou a descrever a minha vida e a crise do meu relacionamento. A Vânia queria se separar, ela não queria ficar na igreja, foi um choque para ela mudar de jogador, atleta profissional para pastor. Na cabeça dela não existia ela casada com um pastor. Ela não queria a vida de ninguém nas mãos dela. E eu me lembro que eu estava num momento onde minha mulher queria separação. E eu não sabia o que fazer. Pois essa mulher chega e ela disse o seguinte: eu vim aqui para ser a sua segunda esposa. Eu falei: mas como assim? Eu sei que você está passando por isso, eu sei que o seu casamento está assim, eu sei que a sua mulher não quer mais você, eu sei que você é assim, que você é assado, e eu sei que você fez... E ela começou a falar minha vida. Eu fiquei bobo e ela disse: de onde eu venho, um homem pode ter 3 mulheres, eu vou ser a sua segunda, e vou te fazer muito feliz. Então imediatamente eu fui para a Bíblia, falei: isso existe? Deus, como é que ela descobriu a minha vida assim, se nem o pastor sabia? E o pastor começou a olhar para mim e falou assim: é Deus. Eu falei: não é Deus. Vem cá, deixa eu orar por você. E ela veio: você vai se casar comigo? Vou orar por você. E quando eu pus a mão nela assim, eu falei: espírito de engano, espírito adivinhador, eu te proíbo agora de falar na boca dessa mulher em nome de Jesus. E eu disse: se é Deus, eu vou perguntar e ela vai responder, eu vou perguntar na minha mente e ela vai responder.
Se não é Deus, eu te paraliso agora, e essa mulher vai ser exposta agora, no nome de Jesus. Eu orei por ela e comecei a conversar com ela. Era outra mulher. Ela não conseguia mais concatenar ideias, falar a mesma coisa. E eu falei para o pastor, era um espírito de Satanás aqui. A minha e a sua vida, aqui é escondida, mas no mundo espiritual ela é totalmente exposta. Sabe o que Deus falou para o diabo quando ele chegou diante dele? Vistes porventura o meu servo Jó? E o diabo já sabia como responder. Sim, eu vi, tanto é que você protege ele. Sei tudo dele. O mundo espiritual não precisa de WhatsApp. Tudo que falamos aqui sobe e fica exposto no mundo espiritual. Por isso que não dá para esconder nada. Mas a palavra de Deus diz que ele pede fogo do céu, ele comanda a destruição, os elementos da natureza para causar destruição. Jó 1,17 diz o seguinte, que ele incita pessoas para roubar Jó. Olha lá. E vieram e levaram e mataram. Só outro lá escapou, mas o pior está por vir. O pior do mundo espiritual está por vir. O versos 18 e 19, ele comanda agora os ventos. Olha, ele já comandou o fogo, já comandou a mente dos homens. Por isso que quando eu saio de casa, eu falo assim, Senhor, que todos os ladrões, demônios, fiquem cegos quando olharem para esta casa, porque nós não estaremos aqui. Que os teus anjos guardem este lugar. Mas eu cego os olhos de todos aqueles que intentam o mal contra nós. Olha o que diz os versos 18 e 19. Que ele começa a tomar conta dos ventos agora. Eu não sei se ele pegou um tornado. Ele fez um tornado no deserto. Mas todos os filhos de Jó estavam comemorando um aniversário. Todos estavam comendo e bebendo na mesma casa. E a Bíblia diz que veio um vento. Se levantou um grande vento. Eu não sei ali o que era, mas foi no deserto. E bateu aquele vento, eu acredito que foi um tornado, bateu nos 4 cantos da casa. De modo que eles não conseguiram sair, foi de repente, muito rápido, muito forte, muito poderoso. E diz a Bíblia que esse vento veio do céu, o vento não vem do chão. Jó entende que veio de quem? Que foi a vontade de quem? Então, a Bíblia diz que Jó faz um velório dos 10 filhos no mesmo dia. E o verso 22 termina dizendo o que Jó achou de tudo que aconteceu. Em tudo isto, Jó não pecou. Mesmo incitado por Satanás, não atribuiu a Deus falta alguma. O que você faria, no caso aqui, se fosse com você? Eu conheço pessoas que não podem ter uma dor nos ossos, uma dor nas pernas, uma dor na cabeça, uma dor nos olhos, uma dor no ouvido, já chega diante de Deus querendo estourar a porta do céu, de bravo. Qual é, Deus? Qual é? O que o senhor pensa? Eu sou o quê então? Eu sou um bobo, eu estou lá te servindo de graça. A Bíblia diz que ele fez 10 velórios num dia. Ou ele enterrou em um só velório 10 filhos. Eu não sei se ele separou ou pôs todo mundo junto. Mas ele diz, o texto diz que ele não atribuiu a Deus falta alguma. Aí Satanás volta de novo para Deus. No capítulo 2, verso 3, ele vai lá junto com os anjos se apresentar. Ele se apresenta e Deus fala assim para ele: vistes porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente, que se afasta do mal, e ainda
conserva a sua integridade, embora tu tendo me incitado contra ele. Ele continua sendo fiel a mim, embora você tendo jogado ele contra mim, e eu contra ele. Sabe qual é a maior artimanha do inimigo? É jogar você contra alguém que te ama. A maior vitória do inimigo é quando ele nos divide, quando ele nos separa. Jó tinha um entendimento do santo. O inimigo é astuto, nós não podemos ignorar os seus ardis. Esse é o poder do nosso adversário. No livro A Arte da Guerra está escrito assim, conheça o teu inimigo. Se você quer vencê-lo, conheça o teu inimigo. Eu confesso que eu conheço pouco o inimigo. Eu conheço muito o amigo, mas eu conheço muito pouco o inimigo. Mas hoje estamos falando algo que quase ninguém fala. Quer ver uma coisa? Muito das enfermidades que estão no meio do povo de Deus não são enfermidades físicas, não são só enfermidades emocionais, não são só enfermidades psíquicas, são enfermidades espirituais. Elas se manifestam fisicamente, porém é o autor, o causador é o inimigo. Quer ver? Olha o texto, Lucas 11:14, diz que Jesus expulsa o demônio de um mudo. Quando Jesus poderia falar, mudo, fale. Não, a Bíblia diz que Jesus expulsa o demônio e o mudo fala. O que estava aquela pessoa era um demônio mudo, e por isso a pessoa não falava, mas expulso o demônio, ele passa a. Em Mateus 12:22, tinha um endemoniado, uma pessoa que estava endemoniada, agora era cego e mudo. Fala assim comigo, Jesus o curou. Como é que ele o curou? Quando ele expulsa o demônio, o mudo passa a falar e a ver. E aquilo que estava nele era um espírito. Olha o poder que o nosso inimigo tem. Lucas 13:11 também fala de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade por 18 anos. Quanto tempo alguns de vocês têm enfermidades que parecem crônicas? E a Bíblia diz que há 18 anos, e ela andava encurvada, e de modo algum poderia se endireitar. E 13:16, Jesus, explicando o que ele fez, ele conta para o mundo espiritual o que aconteceu. Por este motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado. Fala assim, esta que é crente em Cristo. Fala que é da igreja. Fala que frequenta os cultos. Agora presta atenção. Ela frequenta há quanto tempo? A quem Satanás trazia presa há quanto tempo? Mas ela estava na igreja, mas estava presa por um espírito de enfermidade. Ela tinha as costas encurvadas. 18 anos ela não sabia o que era o toque de um homem. 18 anos ela não sabia o que era ser honrada. 18 anos ela não sabia o que era levantar a cabeça. 18 anos ela não enxergava a vida com a ótica da liberdade. 18 anos. Satanás mantinha ela presa há 18 anos. Tem gente na igreja que também está há 18 anos enfermo porque nunca teve um encontro com Jesus. Quando se encontra com Jesus, verdadeiramente se liberta. Aprenda a usar agora a armadura de Deus. Povo de Deus, eu tenho 10 minutos para falar com você sobre a armadura de Deus. Coloque em Efésios capítulo de número 6, rapidamente. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora, nossa luta não é contra a carne mas contra os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Agora, lembra de Daniel?
contra as forças, as hostes espirituais da maldade que operam, que trabalham nas regiões celestiais. A nossa guerra, a guerra do nosso inimigo contra nós, ele quer destruir a sua vida. As horas nossas estão adiantadas. Eu vou falar sobre a armadura de Deus na quinta-feira, se Deus permitir. Hoje eu vou encerrar com você, porque eu tenho muita coisa da armadura aqui, seria uma injustiça eu falar de qualquer jeito, de tanta coisa que eu preparei para nós. Hoje eu quero deixar claro para você que você está em guerra e não sabe. Você não sabe porque as coisas desandam na sua casa, porque está em guerra. Você não sabe porque o seu marido tem um coração tão feio, porque você está em guerra. Você não sabe porque a sua esposa toda hora quer separação, você está em guerra. Você não sabe porque os seus filhos caem toda hora, se desandam toda hora, porque você está em guerra. O mundo espiritual trabalha para destruir as nossas vidas. Você não sabe porque as coisas não dão certo, porque estamos em guerras. Você não sabe porque aquele acidente de repente, porque você está em guerra. Houve alguém numa viagem para São Paulo, eu fui com um pessoal de carona e paramos no posto, logo em seguida o carro não funcionou mais. E eu perguntei, você fez alguma coisa no seu carro? Não. E nada, e trouxe o mecânico, não descobriu nada, trouxe mais um, não descobriu nada. Então, chegou um momento que eu lembrei de eu não sei porque eu me lembrei, acredito que foi o Senhor, me lembrei de um testemunho de um ex-bruxo que ele dizia o seguinte: quando eu invocava os espíritos e eu mandava destruir aquele carro, ele capotava. E se eu mandasse furar o pneu, ele furava. Se eu mandasse provocar um acidente, ele provocava. Todas as pessoas que se levantavam contra mim, na ira, no ódio, na raiva que eu nutria, eu mandava destruir. Eu dizia até como eu queria que as pessoas morressem, perdendo a cabeça, perdendo os membros, atrelado nas ferragens, queimados. E eu me lembrei. Então, eu estava ali, olhando para o motor, fiquei em silêncio, falei assim para ele, entra no carro. Nenhum mecânico descobriu. Eu não entendo nada de mecânica, por isso que eu contrato o Binho para aprender as coisas. Aí eu pus a mão sobre o motor, e eu disse assim, se isso é obra espiritual, eu ordeno que esse motor volte a funcionar agora, em nome de Jesus. Aí eu gritei, funciona aí! Ele falou, você mexeu em algum lugar? Mexi. E ele, pum, pum. Cara, você é muito bom. Eu falei, eu sei. Vamos embora agora que eu estou atrasado. Foi só uma oração. Mas era algo espiritual. Nós estamos em guerras. Estamos vivendo em guerras. Por que vocês acham que na família, de repente, tem uma pessoa que só causa vergonha? Você já avisou, ensinou, falou 1000 vezes. Nada mudou. Você está em guerra e não sabe. Está perdendo a guerra. Lembre-se, quando as coisas estiverem errado, dando tudo errado lá, lembra que você está em guerra. Sem saber, eu exerci autoridade. Eu termino esse momento ensinando a você o que é autoridade e o que é poder. Vamos dizer que o seu carro está a 150 km por hora. Amém? Então tem um guarda. E o guarda é mais forte ou mais fraco que o seu carro? Mais fraco. Se você bater naquele pedaço de carne, ele vai aonde? A 150 por hora. Na lua. Mas o guarda faz isso para você. E você está lá. Por que você parou?
Fala, porque ele tem autoridade. Então, de repente, o guarda, você parou. Então você está com a sua carteira vencida. E o seu carro está irregular. Então agora ele não tem só autoridade. Ele tem também poder. Para quê? Para prender o seu carro. Então ele vai falar assim: o seu carro está com 5 brutamontes igual o Rodrigo e o Clayton. E o Arley. São os meus segurança. O Éder está chegando também. Gostou, né, Éder? Não está jogando bola? Aí, tudo segurança. Daqui a pouco, saem os brutamontes do carro. E o guarda é o Celinho. O guarda é o Celinho. 5 brutamontes e o Celinho lá, imagina. E o Celinho está na frente deles. Fala para mim aí. Quem ousa tocar no menino? E o Celinho fala assim: pode prender o carro. Sai os 5 brutamontes, nervoso, bravo. Vai ficar no meio da pista, a 300 quilômetros de casa, querendo matar o Celinho. Mas o Celinho tem o quê? Porque tem uma insígnia por trás dele. Tem um departamento todo por trás dele. Tem um exército todo por trás dele. O que quer dizer isso? Conheça o seu inimigo e exerça contra ele e fala: autoridade, câncer sai em nome de Jesus. E se ele não atender, exerça poder. Eu arranco pela raiz em nome de Jesus. Demônios, saiam da minha casa no nome de Jesus. Sai do meu negócio no nome de Jesus. Sai do meu corpo no nome de Jesus. Exerça autoridade. Se ele não ouvir, anjos de Deus vêm e queima. Anjos de Deus vêm e arranca a cabeça um a um e joga a bola com elas. Vai, arranca, corta a cabeça. Agora, em nome de Jesus. Se ele não obedecer, exerce poder. Não esquece que você está em guerra. Nós estamos em guerra.